gente simplesmente baixa todas as barreiras, sabe? Quando o nosso medo, a nossa dor, ela não é baseada num achismo, é baseada em algo real que está acontecendo ali, né? Sempre as nossas angústias. Quando temos alguma angústia no coração, a gente precisa fazer esse exercício de pensar: esse medo é real? Isso aqui que eu tô sentindo é algo que realmente oferece perigo, risco para minha vida? Eu tenho que ficar mal por conta disso? A gente sempre faz esse exercício, porque muitas vezes o nosso medo, a nossa angústia é baseado em algo que a gente criou na nossa cabeça e que nunca vai acontecer. Mas no meu caso, que eu estava com a minha filha internada na CTI, ficamos na CTI por 7 dias, entre a vida e a morte, e por um milagre ela se salvou. Eu não estava baseada num medo, num achismo da minha cabeça. Eu estava com medo real, baseado num perigo iminente que estava acontecendo ali na minha frente. E eu falo com toda a certeza do mundo, do meu coração, que se não fosse a fé, eu não teria aguentado passar por tudo que eu passei. Dias sem dormir, dias sem comer. E a gente consegue muito mais do que a gente imagina. Nosso corpo, ele aguenta, ele suporta muito mais do que a gente é capaz de imaginar que seria um dia. Então, hoje a minha live, ela é primeiro em agradecimento, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui oraram comigo, estiveram em pensamento me sustentando também, sustentando a Bela. Mas mais do que isso, é dar o meu testemunho vivo do quanto a fé moveu e move montanhas e faz milagres. E eu não sei o que tu tá passando pela tua vida hoje, eu não sei qual é o desafio que tu tá enfrentando na tua vida hoje, mas eu posso te dizer que a fé, ela faz o impossível se curvar. E por mais que a medicina física dos homens diga que é impossível, por mais que todas as estatísticas digam que aquilo não pode acontecer, quando a gente crê, o impossível acontece. E pode ter certeza que se hoje tu está passando por algo desafiador na tua vida, as provações, elas vêm para te capacitar para algo muito maior. Se a gente pensar nas provas que a gente teve ao longo da vida, provas reais da escola, era sempre para passar de ano, para passar de uma fase e ir para uma fase mais evoluída. E assim é a nossa vida. Toda vez que passamos por uma prova, é para nos capacitar, é para nos deixar aptos para novas bênçãos, para propósitos maiores na vida. Eu contei nos meus stories sobre muitas coisas que aconteceram dentro da CTI, muitas coisas que aconteceram comigo, né? O abraço de Cristo que eu recebi na capela. Mas eu quero contar mais um pedaço de algo que aconteceu lá e que foi muito, muito emocionante para mim e pro Augusto. Logo depois que eu saí da capela, que eu pedi para Cristo um abraço, eu disse: me abraça, me sustenta, me pega no colo, porque eu não consigo mais sozinha, eu não tenho mais condições. E apareceu um anjo, uma moça do nada, não foi do nada, né? E me abraçou naquele momento. Ela chegou, tocou meu ombro assim, e eu olhei pro lado, ela disse: eu posso te dar um abraço? Instantaneamente, no momento que eu pedi para Cristo um abraço, aquela moça apareceu ali. E
ela me disse: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem com a tua filha. E aquela fala dela, aquele abraço, foi como se tivesse botado um pouco de ar nos meus pulmões, sabe? E eu consegui levantar dali e voltar lá pra CTI. E a Bela, ela ficou uns 4, 5 dias assim que ela não comia nada. Eu me perdi um pouco no tempo, sabe? Porque as coisas foram muito intensas, então eu me perdi. Não tinha noite, não tinha dia, né? Era aquela função de CTI. E eu cheguei na CTI, a gente tinha ido pro isolamento e o Augusto estava ali. A gente se trocava um pouquinho, né? Ele ficava um pouco, depois eu ficava um pouco, depois ele ficou gripado e não pôde mais. E enfim. E daí naquele momento tinha vindo o café da manhã da Bela. Pãozinho, suco. E ela que tinha ficado ali tantos dias sem comer, sem tomar nada, não queria nada, nem mamar. Ela pegou o pãozinho com aquelas mãozinhas pequenininhas dela, cheia de fios e coisas em volta, de CTI, né? E ela partiu aquele pãozinho e ela deu um pedaço pra mim e um pedaço pro Augusto. E com aquela vozinha dela de recém voltando a falar, ela disse: come, mãe, come, pai. E ali foi mais uma prova real de Cristo vivo, repetindo a cena de Cristo repartindo o pão. Ela frágil, sem comer há dias, repartindo o pãozinho dela comigo e com o pai. E nesse momento eu entendi que o milagre tinha sido feito. E através do amor, ela repartindo o pão foi muito simbólico. E eu entendi também o meu propósito, que eu preciso contar isso pra ti agora, para que tu creia também, para que tu acredite também que Deus tá olhando pelo teu caminho, que vai ficar tudo bem também, assim como ficou para nós. Deus não teria usado a minha vida e a vida da minha filha para trazer esse ensinamento para mim em vão. É para eu te contar isso, é para te colocar Cristo no teu coração também, entender que Deus escreve certo, por linhas certas também, que às vezes para nós parecem tortas e às vezes a gente não entende porque a gente está passando por certas situações, mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E hoje eu tenho esse testemunho vivo daquilo que eu já falava para vocês, já falava, mas agora eu sou a prova viva, agora eu sinto, agora eu sou realmente, eu fui realmente tocada e eu posso falar com toda a minha verdade aquilo que eu passei.